Meus amados irmãos, nós cumprimentamos-vos com a paz do Senhor Jesus e convidamos aqueles que puderem, lembrando todos os que estão a participar deste culto nas vossas casas, que se esforcem no sentido de podermos abrir as nossas Bíblias e lermos o texto que vai servir de base para a mensagem que nos propomos partilhar convosco hoje. E encontra-se no Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 12. Repito, Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 12. Eu convido todos a lermos. Diz assim a palavra do Senhor. Na verdade, foram afirmações do próprio Senhor Jesus. Na verdade vos digo que aquele que em mim, ou aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Meus amados, vamos ler de novo para que possamos ver a promessa que nós encontramos neste texto que estamos a estudar. E reitero aquilo que dissemos. Foram palavras, afirmações, promessas feitas pelo próprio Senhor Jesus, aquele que é digno de toda a aceitação. Diz assim o texto: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Meus amados irmãos e amigos, ao lermos este texto e ao vermos esta afirmação, urge fazermos uma pergunta. Podemos fazer as obras maiores do que aquelas que Jesus fez? Vejam, o texto diz que sim. E não sou eu que o digo, não somos nós que o dizemos. Foi o próprio Senhor Jesus que disse que as obras que ele fez, e este texto foi escrito no grego. A palavra que define, ou a palavra que diz e que fala acerca de obras, está relacionado com trabalho. É como se o Senhor Jesus estivesse a dizer: o trabalho que eu fiz, ou as obras que eu fiz, vocês também podem fazê-las e maiores do que estas. Meus amados, que promessa extraordinária. Que promessa extraordinária. E sobretudo, repetimos, feita e dita por aquele que é digno de toda aceitação. Meus irmãos, a pergunta que nós fazemos é o seguinte: que provas temos de que isso é verdade? E nós queremos pedir que leiam conosco um texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, o versículo 12. E nós vamos ver que a igreja do primeiro século, ou na igreja do primeiro século, nós constatamos que essa promessa ela foi vivida e nós fazemos parte dessa igreja. Vejam, no capítulo 5, o versículo 12, apenas um versículo. O livro de Atos tem várias referências e várias informações acerca dessa verdade, de que a igreja ela fazia as obras, o trabalho que Jesus fez e maiores até. Leiamos então, no livro de Atos, capítulo 5, no verso 12, nós lemos assim: e muitos sinais e prodígios, vejam, e muitos sinais e prodígios, o que Jesus fez, eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Meus irmãos, o grande segredo é estarmos onde Salomão se encontra. Ou seja, nós sabemos que a palavra de Deus, ela ensina-nos acerca de figuras, símbolos, tipos. Salomão é uma representação da pessoa do Espírito Santo. Notem, o que é que levou Jesus a realizar essas obras tão notáveis, obras que glorificaram a Deus,
obras que exaltaram o nome do Senhor. O segredo é que ele estava também no alpendre de Salomão. O que é que isso quer dizer? Jesus estava cheio do Espírito. A Bíblia diz-nos que quando ele foi batizado nas águas, foi cheio do Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo, recebeu a unção do Espírito Santo. Meus irmãos, e nós vemos isso. Vemos que na igreja do primeiro século, a chamada também igreja primitiva, aconteceu o mesmo. Isto é simbólico. É claro que logo no início, quando a igreja foi apresentada às nações, ao mundo, e foi apresentada de que forma? Através do batismo com o Espírito Santo. Quando nós estamos cheios, plenamente cheios, quando o Espírito Santo não é um mero visitante, mas quando ele vive, habita, mora em nós, acabamos por ser levados a viver aquilo que Cristo realizou. Que promessa extraordinária! Vejam, meus irmãos, então, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Porquê? Porque estavam unanimemente no alpendre de Salomão. Quando nós estamos governados, dominados, quando o Espírito Santo reina, nós vamos ser levados a viver aquilo que Jesus viveu. Esta é a nossa herança. Aquilo que Deus o Pai deu a Jesus. Aquilo que Deus o Pai levou Jesus a viver, Ele transfere para nós. São as obras. É o trabalho. Louvado seja o seu nome. Mas é interessante que Jesus disse uma coisa que nos impressiona até. Isto já era suficiente, fazer as obras que Ele fez. Mas Jesus acrescentou, adicionou a essa promessa ainda algo mais extraordinário, dizendo que nós iríamos fazer aquilo que Ele fez e maior. Meus irmãos, não vamos ler mais textos, apenas citá-los, porque nós conhecemos, e quem quiser confirmar, como aquela gente da Bereia, né, que confirmavam sempre aquilo que Paulo lhes dizia e pregava. Mas nós lemos neste mesmo capítulo e também no capítulo 19, nós lemos, meus irmãos, duas coisas extraordinárias. A sombra de Pedro curava e eram levados lenços e aventais de Paulo para que também existissem curas e operações de maravilhas. Vejam, meus irmãos, o cumprimento daquilo que Jesus afirmou. Fareis as obras que eu faço e maiores. Louvado seja o seu nome. Meus irmãos, mas a pergunta que importa também fazermos é a seguinte: por que é que hoje isso não acontece? Ou se acontece, é em espaços. Queríamos partilhar convosco algo importante. Às vezes faltam requisitos para que seja, ou seja, para que isso seja uma realidade, uma experiência na vida da igreja. E nós vamos destacar apenas alguns requisitos necessários para que possamos fazer as obras que Jesus fez e maiores. Lembramos, promessa feita por aquele que é digno de toda aceitação. O primeiro requisito, e a ordem é aleatória, mas o primeiro requisito que nós achamos necessário, importante e que esteve presente na vida do Senhor Jesus foi a santificação. Meus irmãos, notem uma coisa: sem santificação nós não podemos ver a Deus. Encontramos isso na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, quando o escritor é levado a dizer: segui a paz com todos, e depois diz: e a santificação, sem a qual ninguém poderá ver o Senhor. Meus irmãos, ver a Deus é quando Ele está presente no nosso meio, através do seu Espírito, respondendo, salvando, curando, libertando, restaurando. É assim que nós vemos a Deus. Esse requisito estava presente na vida do Senhor Jesus. Quando uma igreja ela se dedica, ela segue. Vejam este verbo, seguir.
Quer dizer que há uma continuidade. Quando nós seguimos vivendo essa escolha, a santificação, nós vamos ver Deus operar grandes obras no nosso meio. Aliás, no capítulo 5, no verso 8 do Evangelho de Mateus, naquele célebre discurso das bem-aventuranças ou beatitudes, Jesus disse uma coisa muito interessante. Bem-aventurados os limpos de coração. Porquê? Jesus disse, porque eles verão a Deus. Limpos de coração é santidade. A mensagem não versa sobre isso, mas é importante que nós nos dediquemos à santidade, porque é um requisito que esteve na vida do Senhor Jesus e que o levou a essas grandes obras. Santificação. O segundo requisito, meus irmãos, é a glorificação a Deus. Meus irmãos, nós encantamo-nos quando vemos Jesus ao apresentar o Consolador, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo à Igreja, e nós vemos isso, essa promessa no Evangelho de João, em alguns capítulos. Nós descobrimos uma coisa. Jesus apresentou o Espírito Santo, disse que ele iria ser enviado, mas também se preocupou em mostrar à Igreja quais as funções, os trabalhos ou o trabalho do Espírito Santo na vida da Igreja. E há uma coisa que se destaca. Jesus disse, ele, ou seja, o Espírito Santo, me glorificará. Meus irmãos, não há condições de fazermos as obras, de realizarmos os trabalhos ou o trabalho de Jesus sem que o Espírito Santo esteja presente na vida da Igreja. E o propósito do Espírito Santo é glorificar a Jesus. Meus irmãos, a glorificação, a exaltação. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 31, nós encontramos Paulo dizendo uma coisa: tudo o que fizerdes, fazei-o para a glória de Deus. Meus irmãos, a glorificação. Quando nós descobrimos esse segredo, quando vivemos em função de não querermos aplausos, de não querermos notoriedade, de não querermos destaques, de não querermos elogios, quando o nosso coração está mergulhado nesse propósito, nesse intento de glorificar a Deus, glorificar a Cristo, glorificar o nome do Criador, do Salvador, meus irmãos, não há nada que o Espírito Santo não realize no nosso meio. Então, este é o segundo requisito necessário para que nós possamos viver essa maravilhosa e bendita promessa do Senhor Jesus. O primeiro requisito, a santificação. O segundo requisito, a glorificação. Meus irmãos, e queríamos ainda falar sobre mais dois, ainda que de uma forma muito sucinta. O terceiro é uma vida consagrada ao Senhor. Não há como ver Deus operar no nosso meio se não temos uma vida devocional rica, permanente, disciplinada, constante. Não há espaços. Não fazer da oração algo de emergência, mas algo que foi importante para a vida do Senhor Jesus. Nós constatamos isso. Quem está familiarizado com a leitura da Bíblia, com o seu estudo, vai descobrir que a oração era algo importante, vital na vida e no ministério do Senhor Jesus. De tal maneira era evidente que os apóstolos disseram-lhe: Mestre, ensina-nos a orar. Porque eles viram que o ministério profícuo do Senhor Jesus dependia também disso. Dependia não só de uma vida separada, uma vida santificada, de uma vida em que ele trabalhava, realizava tudo para dar glória ao Pai, mas também porque ele se dedicava à oração.
Como é que está a minha, a sua, a nossa vida de oração? É um requisito fundamental. E queremos apenas lembrar um texto que se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, o verso 3, quando o Senhor fala com Jeremias e diz: Jeremias, clama a mim e eu te responderei. Aleluia! Nós precisamos disso, de ver Deus responder. E Ele responde, age, opera, atua quando nós o buscamos em oração. Dediquemo-nos então à oração. Restauremos esse altar na nossa vida que muitas vezes está quebrado. Então, recapitulando, o primeiro requisito, a santificação. O segundo requisito, a glorificação a Cristo, ao Pai. A terceira, uma vida consagrada à oração. Mas há um último requisito. Não quer dizer que sejam os únicos, mas destacamos estes 4, que é o testemunho, a evangelização. Para vermos o Espírito Santo levar-nos a viver as obras que Jesus realizou, para que o Espírito Santo possa levar-nos ao trabalho que Cristo executou, nós precisamos de evangelizar. É o nosso testemunho. Aqui eu peço a vossa paciência para podermos abrir, e convido-vos a que o façamos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, os últimos versículos deste capítulo, nomeadamente o versículo 15, Marcos 16, 15, diz assim: e disse-lhes, ou seja, Jesus, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Então, este requisito de nós obedecermos a esse mandato do Senhor, somos comissionados para testemunhar, para evangelizar. Agora, pela obediência, que é outro requisito que nós não estamos aqui a mencionar, mas que é importante também. Então, no verso 15 nós vemos o Senhor Jesus chamando a igreja para ir por todo o mundo pregar o Evangelho, ou seja, evangelizar a toda a criatura. Agora vejam o último versículo. E eles, ou seja, a igreja, nós, você, eu, todos nós, e eles, tendo partido, ou seja, obedeceram, pregaram por todas as partes. Agora vejam o que é que aconteceu. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Vejam, meus irmãos, quando nós evangelizamos, quando nós testemunhamos e abraçamos esse requisito que é o testemunho, a evangelização, o que vai acontecer, meus amados, é que vamos ver Deus operar, vamos ver Deus agir, vamos ver Deus guiar-nos até aquelas pessoas cujos corações são a terra boa, nas famílias, entre amigos, vizinhos, colegas de trabalho, na vida académica, nas escolas, nas faculdades, nos institutos. Vamos ver Deus conduzir-nos até essas pessoas que são corações que Ele preparou para a salvação. Que o Senhor Deus nos abençoe. Que o Senhor Deus nos ajude a entender que esta promessa é para nós e que se vivermos estes requisitos, que eu repito, a santificação, a glorificação a Deus, uma vida consagrada, uma vida de obediência e uma vida de testemunho a Deus, de testemunho, de evangelizarmos, de pregarmos o Evangelho, nós vamos ver o cumprimento dessa promessa. Que o Senhor Deus nos abençoe. Desejamos a todos a paz do Senhor e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.